Cadê a galera corajosa que trabalha na área da saúde e que eu já posso iniciar o meu vídeo aqui confessando para vocês que eu nunca. Vocação absolutamente zero, descompensada, sem coragem, até injeção me desestabiliza. Então, abrindo parênteses aqui no início do nosso vídeo, vocês têm todo o meu respeito e olha só. Quem disse que um profissional de saúde não tem nada a ver com o professor? Pois eu estou aqui para contribuir para a sua aprovação e eu espero que sim, por que não? Eu preparei para a aula de hoje 5 temas de redação que são quentíssimos e super atuais para você que vai fazer prova para FEMIG 2023. Vou compartilhar minha tela com você, aguenta aí, pronto. Vocês vão observar, pessoal, que eu vou passando aqui o número de páginas, são slides que eu compartilho no Instagram. A propósito, se você não segue o Estratagema no Instagram, você está dando mole demais, porque lá tem conteúdo de valor, assim como aqui no YouTube nós também temos. Vamos lá! Eu vim para a aula hoje e se você não veio para a aula munido com o seu caderninho, você tenha juízo e pegue seu caderno agora, porque a aula no Estratagema a gente anota pra caramba. A propósito, falta o quê? Um pouco mais de um mês para sua prova? Em torno disso? Então dá tempo de treinar pra caramba, tá? Temos pacote de correção da FGV, turma para FGV e temas bem específicos para você que vai fazer tema de redação para a FEMIG. Olha só. Vem comigo, deixa eu compartilhar minha tela com você, subindo a tela, vamos lá. Tema de número 1, doação de órgãos e seus desafios. Poxa vida, você há de concordar comigo que dentro de temáticas sobre saúde, esse tema aqui está muito em evidência por causa do transplante de coração do apresentador Fausto Silva e, sinceramente, há um burburinho muito grande, principalmente nas redes sociais, né? Hoje nós temos esse advento aí que potencializa a voz do povo e as opiniões e pareceres do povo, então há um burburinho muito grande em relação à fila do transplante, né? Só que vamos observar, né? Lógico que a tua banca não iria propor um tema de redação especificamente sobre o caso do Faustão, não é disso que se trata, mas é um tema que é transversal à área da saúde e muitíssimo pertinente. E aí o tema é doação de órgãos e seus desafios. Se a gente pega um tema assim de comando aberto, apenas assim, doação de órgãos, você poderia falar sobre várias vertentes e várias perspectivas, como por exemplo, caminhos para promoção da doação de órgãos em território nacional, por exemplo. Mas eu acho que esse caminho, ele é relativamente fácil, entende? E como a tua banca, e a gente está falando especificamente da FGV, sempre pega uma vertente e um viés assim mais difícil, ela vai perguntar para você por que porque a doação de órgãos ainda é desafiadora no Brasil. E aí você apresenta os desafios da doação de órgãos no Brasil. Ou ela vai te perguntar para tornar essa interpretação de tema, veja bem, interpretação de tema, o tema é basicamente o mesmo, a tua abordagem é que se torna um pouco diferente, tá? Mas por que a doação de órgãos é estigmatizada? Então você apresentaria desafios e porquês em relação à estigmatização de doação de órgãos no Brasil. Muito sinceramente, não acho um tema tão difícil, não. O que a gente poderia utilizar em relação ao repertório sociocultural? Falar do SUS, né, que é a instituição, órgão, entidade do governo que é responsável pela promoção e pela gestão da doação de órgãos. Acho que eu falaria também sobre FAB, né, sobre Força Aérea Brasileira. Isso, olha só, deixa eu ver se eu estou compartilhando minha tela direitinho com você. Você seja bem espertinho e seja sagaz na escolha de repertório sociocultural. Principalmente se você vai fazer um tema de redação que é sobre o seu ofício, sobre a sua área. Então, em termos de repertório sociocultural, busque, em primeiro lugar, aquele conhecimento de mundo que você já tem em relação ao repertório que você pode aplicar no teu texto. O que eu traria como repertório sociocultural, de repente, a Força Aérea Brasileira, porque dou aula para concursos militares também, isso é muito dentro da minha zona de conforto. A gente sabe que quem faz esse transporte, esse traslado de órgãos é a Força Aérea Brasileira. Então, para mim, seria bem interessante e adequado falar de FAB nesse tema.
Tema de número 2, até que ponto as fake news provocam efeitos na saúde da população? A sua banca é caracterizada pelo grau de dificuldade tanto da prova de redação quanto de língua portuguesa. Então, a gente facilita, aliás, pelo contrário, dificulta esse processo de interpretação de vocês, propondo comandos que são um pouco mais difíceis de interpretação. Eles são difíceis num primeiro momento, gente, porque, sinceramente, até que ponto as fake news provocam efeitos na saúde da população? Basicamente, eu vou dizer qual é o nível de gravidade desses efeitos provocados na saúde da população. Promove graves efeitos, consideráveis efeitos, ou um ponto de vista contrário, aí, dizendo que os efeitos eles são mínimos e os casos de efeitos na saúde em relação às fake news são pontuais. Aí os teus argumentos seriam em torno disso, de situações pontuais atreladas a fake news e a efeitos na saúde da população. Mas o senso comum, e não é errado você seguir o caminho do senso comum, é só uma falácia, né? O teu texto ele tem que estar bem construído, bem fundamentado, argumentação com aprofundamento, progressão textual, encadeamento de ideias. O problema não é você pegar o viés do senso comum. Todo mundo vai dizer que de fato as fake news promovem ou provocam efeitos significativos da saúde. Não é errado você pegar o senso comum. Errado, na verdade, e ruim, né, sob a perspectiva da grade de correção da banca, é você ter uma argumentação que é superficial ou que é inconsistente. Então, por mais que essa proposta aqui te deixe um pouco confuso, né, até que ponto as fake news provocam efeitos na saúde da população, você basicamente diria que os efeitos são graves ou que não são graves, são significativos ou não significativos. É a ponto de se preocupar ou é a ponto de negligenciar e segue o baile, entende? O até que ponto não é tão difícil entender essa proposta. Particularmente, eu acho esse assunto bastante delicado, né? Porque vai ter gente realmente que vai defender um ponto de vista contrário ao do senso comum. E veja bem, a sua banca ela não vai avaliar o teu ponto de vista. Ele vai avaliar se o teu ponto de vista é bem fundamentado e coerente. Se você apresentar um ponto de vista que seja coerente dentro da tua linha de pensamento e não de alguma forma não fira ou transgrida algum direito humano, entende isso? Então não tem problema nenhum você se posicionar e dizer que as fake news não causam, não ocasionam problema, não, sabe? Se a banca te pergunta, ela abre um precedente para que você se posicione contra ou a favor, lado positivo ou lado negativo, entende? Ela requer de você um posicionamento, não necessariamente de acordo com o senso comum, mas eu acho que esse assunto é bastante delicado. Eu ainda coloquei aqui, alerta gatilho. Por quê? Dependendo do ponto de vista que você vai defender, você tem que pensar no seu público-alvo. Eu acho mais seguro você optar pelo caminho do senso comum. Quem é o teu público-alvo? Avalie o teu público-alvo aí comigo. É um professor, deve ter em média seus 40 anos por aí, na época que a professora corrigia para as bancas, aí antes de trabalhar efetivamente com o concurso, eu era caçulinha, porque eu comecei a fazer correções com 27 anos. Né? Então eu acho que era mais nova, se não a segunda mais nova da minha turma, mas o público-alvo tem em torno de 40 anos, pessoal. Então, olha, vamos considerar o perfil desse público e considerar também aquilo que vai causar para ele menos estranhamento, apesar de ele não fazer julgamentos em relação ao teu ponto de vista, né? E ele não pode fazer isso, óbvio que não, de fato. É interessante que você não ganhe a antipatia do teu corretor logo nas primeiras linhas do texto. Porque se você ganha a antipatia do corretor, naturalmente, como ser humano, ele procura, né, os aspectos negativos do seu texto. E pode ser que ache, né? Vamos dizer assim. Então, a gente não dá sorte ao azar. Então, o ideal é quando você se envolve em temas de grande polêmica como esse, é você pegar um viés mais seguro e os professores, eu poderia dizer que é uma galera reaça toda a vida. Então, ele não vai negligenciar a questão da informação, das fake news. Provavelmente, ele tem um pensamento de senso comum aí. E aí, por que a prof disse que esse assunto é bastante delicado? Porque a gente fala recentemente de discussões que vieram à tona em relação à mídia muito acaloradas sobre temas como ivermectina, cloroquina, movimento anti-vacina. Então, tudo isso poderia ser abordado no seu tema de redação. Acho que não é um problema, não é uma zona delicada a abordar esses assuntos,
O delicado é você tomar uma postura ultraconservadora. Isso se eu pensar no meu público-alvo. Entende isso? Então, pode ser um assunto muito delicado, porque do lado de lá a gente pode ter uma pessoa que é a favor da ivermectina, no controle de Covid, de cloroquina, por exemplo. Agora, saindo um pouco dessa questão de ivermectina e cloroquina e movimento antivacina, a gente poderia falar de cigarros eletrônicos. E é um assunto que o Ministério da Saúde tem gastado bastante cartilha em relação a isso. Porque os cigarros eletrônicos, eles passam a falsa ideia, a falsa sensação e estão envolvidos em correntes de fake news, principalmente entre jovens também que são adeptos a essa prática, de que eles são menos nocivos para a saúde. Só que essa questão de ser menos nocivo pode até ser menos nocivo, só que aí, fundamentado nisso, a galera usa o cigarro eletrônico em demasia, então ele se torna tão prejudicial ou mais prejudicial do que o cigarro propriamente dito. Que tipo de repertório sociocultural eu poderia utilizar nesse tema aqui? Eu pensei no nome da Anvisa, sabe? Porque existe sim um interesse do governo em fazer um controle em relação a essas fake news, mas pelo fato de termos liberdade de expressão e estarmos em um país de regime democrático, o que não pode haver é um cerceamento de liberdade de expressão. Entende disso? Por outro lado, a Anvisa freneticamente publica conteúdos em relação às fake news e insistentemente desmistifica determinados usos de medicamentos para alguns fins e que são direcionados à população para outros fins, por exemplo. Então, a Anvisa é um excelente repertório sociocultural não apenas para esse tema, mas é um coringa para quem vai dissertar sobre saúde. Agora você se segura, porque pode ser que caia um tema como esse aqui, que tipos de condutas devem nortear o comportamento do servidor público. Por que pode cair esse tema de redação para você? Porque você vai se tornar um servidor público. Então é interessante que você não se mantenha só nessa tua zona de conforto aí, treinando temáticas sobre saúde, mas treine temáticas também sobre o servidor público, sobre estar a serviço da população, como esse tipo de proposta que a professora trouxe para você. Acho que esse tema se torna um pouquinho mais difícil, porque se a gente fala de condutas, automaticamente a gente está falando de temáticas que são mais subjetivas. Então, isso torna o texto um pouco mais difícil também. Eu considero essa proposta, assim, em grau de dificuldade, level avançado, hard mesmo, para você que está se propondo a estudar com força. Esse é um tipo de tema que você não pode negligenciar e é óbvio que alunos do curso Estratagema estarão treinando esse tema aqui. Então, olha, o que a gente poderia utilizar como argumentação, como repertório sociocultural? Primeiro, eu pensei em questão do código de ética. Eu falei aqui no início da live que você deveria entender que todo o conhecimento que você acumulou em tua vida inteira, né, tanto na parte da perspectiva de saúde, quanto agora também estudando para o concurso, esse conhecimento acumulado, ele precisa ser utilizado a seu favor na redação. Então, se você vai fazer para a área de farmácia, por que não utilizar um código de ética dos profissionais da sua área, de psicologia, de farmácia, da medicina, da enfermagem? Então, a gente poderia nortear, por exemplo, a nossa argumentação dentro dessa perspectiva do código de conduta de profissionais, que são posturas que são imprescindíveis para profissionais da área da saúde. Por outro lado, a gente pode pensar também em condutas que norteiam o servidor público, mas a conduta de alguém que está inserido no contexto da administração pública, porque você é um servidor. E aí a gente fala daqueles conceitos básicos do LIMP, eu tenho certeza que você estudou isso, lembra disso? Legalidade, impessoalidade, moralidade, tenho certeza que você estudou isso. Então, a gente fala de administração pública e da importância também desse tipo de condutas, e veja, não é um texto expositivo, é um texto argumentativo, mas esse tema aqui, ele pode ser importante e pode ser relevante para a tua banca, já que você está fazendo o concurso para um órgão público. Então, o LIMP aqui, por exemplo, ou uma dessas condutas apenas, e aí você citaria o aparato legal justamente, devidamente endereçado, né?
ele serviria como uma espécie de repertório sociocultural ou até o tipo de conduta. Se eu digo que o servidor público, né, deve agir de modo impessoal, por exemplo, né? Então, apresentar a parte expositiva, que seria o repertório sociocultural, e a argumentação com seus respectivos detalhamentos. Você já ouviu falar muito isso aqui no YouTube do Estratagema, e desdobramentos. E esse tema aqui, tema de número 4, a relevância do SUS para brasileiros. Que tipo de argumento e que tipo de abordagem você teria nesse tema aqui? A gente diz que esse tema ele é caracterizado por um comando que é aberto. O único comando que a gente tem aqui é falar sobre a importância, mas a gente pode ter vários tipos de abordagem para falar da importância do SUS. E eu separei alguns aqui. A gente poderia ter uma abordagem modal e uma abordagem causal. Se você é meu aluno, você está careca de saber a respeito disso. Uma abordagem modal aqui no caso seria uma prevenção ou tratamento. Eu poderia falar sobre a relevância do SUS para a saúde física, para a saúde mental também. Então, o SUS é relevante para prevenção e relevante para tratamento. Relevante para a rigidez física, relevante para a rigidez mental. E eu poderia pegar um viés mais difícil. Eu espero que no dia da tua prova você não pense tão difícil assim. Mas comandos abertos abrem precedentes para que a gente formule teses e abordagens mais difíceis. Então, vamos torcer, na verdade, para que a tua banca tenha exatamente o mesmo perfil que ela vem apresentando nos últimos concursos. Ela te dá um tema de redação e, ainda que o comando seja aberto, ela te dá uma espécie de roteiros e passo a passo para você fazer abordagens bem específicas no teu texto. Por quê? Olha aqui, esse tema que apresenta um comando aberto, eu disse para você que eu poderia ter uma abordagem modal e eu disse para você que eu poderia ter uma abordagem causal. Essa abordagem causal é muito mais difícil. Então, a relevância do SUS para os brasileiros. O SUS é relevante para os brasileiros pela causa 1, pelo motivo 1, pelo motivo 2. Por quê? Porque legitima um direito constitucional. Olha aí, é mais difícil do que você falar sobre prevenção e tratamento, entende? E legitima também um direito humano, que é direito à saúde. Então, o direito à saúde é legitimado pela Constituição e pela DUDH, Declaração Universal de Direitos Humanos. Então, olha só, comandos abertos precisam da experiência do aluno. Você precisa dissertar. Prova objetiva é prova objetiva. Redação é prova de redação, então não negligencie. Você só pega essa manha, né, esse traquejo de interpretar um tema de redação, que às vezes o comando é aberto, e observar qual o melhor viés para você pegar, o melhor caminho para você dissertar, dissertando, semana após semana, tendo contato com várias temáticas, adquirindo, estudando repertório sociocultural, escrevendo, assistindo a boas aulas, tendo um bom suporte. É trabalho de formiguinha. Por quê? Para que no dia da sua prova você não corra o risco de, num tema fácil como esse, a relevância do SUS para brasileiros, em vez de você falar da relevância do SUS para prevenção e tratamento, você falar do SUS sendo relevante, porque ele legitima um direito constitucional e legitima também um direito humano. Abordagem infinitamente mais difícil. Como repertório sociocultural, vou deixar uma sugestão aqui para você de decoreba. Nós temos inúmeros outros, mas vou deixar uma sugestão de decoreba. Artigo 196, para você que é da área da saúde, está estudando para um concurso público, imagino que esse artigo já seja de domínio público, pelo menos para os candidatos que farão esse concurso. Artigo 196, que fala sobre a saúde como direito de todos e dever do Estado, é um artigo maior, você teria que fazer essa citação em forma de citação indireta, sem o uso de aspas, porque o artigo é grande, tá? E artigo 25 da Declaração Universal de Direitos Humanos, que também versa sobre direitos, né? Como saúde, alimentação, educação, tá bom? Por fim, como combater a automedicação? Acho esse tema difícil. Por que acho esse tema difícil? Esse tema, todos os 5 temas aqui foram elaborados por mim, tá? Normalmente eu que estou à frente disso, elaborando os temas de cada concurso da turma FGV. Vem um concurso novo, eu elaboro todos os temas especificamente. Acho esse tema difícil. Esse tema, inclusive, ele me faz lembrar
o tema sobre cracolândias, que é muitíssimo recente, inclusive. Era cracolândias, o que fazer? E aí, como combater a automedicação? Lá era para solucionar, né? Mas é porque é um problema, a gente poderia dizer assim, com uma magnitude tão grande, né, e tão difícil de se resolver, que na hora de passar isso para o papel, se você não tiver experiência, né, e como a prof falou, né, esse traquejo de observar qual o melhor viés para você pegar, escolher o melhor repertório sociocultural, ele pode se tornar difícil demais. Não tem como a gente passar um parágrafo de desenvolvimento inteiro falando de medidas para combater a automedicação. Ninguém aqui é um cientista político, entende? Para propor, observar o problema, propor soluções. Esse não é o seu cargo, né, para o qual você vai concorrer essa vaga, não é, né? E mesmo um cientista político que observa fenômenos sociais e propõe melhorias e observações, ainda assim, se você fosse, há toda uma equipe envolvida nesse processo de criar, né, novidades e soluções para problemas do governo, problemas da máquina pública, problemas da sociedade. Então, por que esse tema é difícil? Porque o problema é muito grande e é óbvio que o governo não negligencia esse tipo de prática e ano após ano, mês após mês, tenta, por meio de suas políticas públicas, resolver o problema. Por isso que me fez lembrar o tema sobre cracolândias, né? A gente, como resolver o problema, né? Como solucionar essa situação? Mas já está sendo feito, né? Só que não é eficiente. Então, o que você propõe aqui em como combater a automedicação, não se cobre escrever novidades no texto. Eu tenho que pensar em algo que seja inovador. Não, de forma alguma. Mas trabalhar com aquilo que é coerente dentro dessas medidas de combate e, às vezes, até propor no texto a melhoria daquilo que já foi implementado, tá? Acho que 2 argumentos funcionam demais nesse tipo de tema aqui, como combater a automedicação. Primeiro, a educação e, em segundo, a publicidade em massa. E essa publicidade com o auxílio de empresas privadas, né, e com o auxílio do próprio governo federal. Aí, sabe o que eu me lembrei? Se você é nascido na década de 90 ou a partir, sei lá, da década de 90, pode ter nascido antes também, eu fiquei pensando naquela campanha de cigarro, né, do Marlboro. Vocês estão lembrados disso? Que eu não sei se é assim ainda, de verdade, eu não sei nem se a marca existe, mas eu me lembro quando eu era criança, na década de 90, como que o invólucro, né, aquele pacotinho de cigarro, eles começaram a distribuir imagens no verso desse pacotinho muito chocantes para conscientizar a população sobre os malefícios que são ocasionados pelo tabagismo, né? Então, o próprio cigarro promovendo campanhas anti-tabagismo, sabe? Então, essa questão da publicidade é bem importante. Inclusive, essa questão do Marlboro serviria para você como repertório sociocultural. Agora, eu vou deixar para vocês aqui 2 órgãos, 2 entidades de saúde. Primeiro eu já falei, né? A Anvisa. E por que ela é tão importante assim? Justamente pelo fato de ela promover, em nome do governo federal, em nome da máquina pública, promover a proteção da saúde, a proteção à saúde da população brasileira, né? E fazendo isso, fazendo controle, fazendo monitoramento, noticiando, entende? E alertando a população sobre possíveis questões relacionadas à saúde. E outro nome que eu vou deixar para você aqui, eu já tinha mencionado brevemente durante esse meu brainstorm de temas aí, eu já tinha falado do conselho, né, dos conselhos. Eu falei do conselho do código, perdão, que eu falei lá em cima. Eu falei do código de ética, acho que eu não falei dos conselhos não. Mas o conselho, sua área médica de saúde tem um conselho, né? Ah, é farmácia, Conselho Federal de Farmácia. Então, normalmente esses conselhos, eles lançam materiais online e cartilhas sobre temas muito importantes sobre saúde, inclusive sobre automedicação. Se eu for falar de um conselho de psiquiatria, por exemplo,
Você acha que ele não teria um material de divulgação, artigos, mais de um, na verdade, falando sobre automedicação, prevenindo a população sobre a automedicação? O Conselho Federal de Farmácia também. Então, mais uma vez, eu provo para você que o conhecimento que você tem, ele precisa ser reaproveitado. Eu estou voltando para minha tela para me despedir de você e para dizer que redação é sobre não desistir. Você não começou gabaritando uma prova de língua portuguesa. Vou pegar uma prova antiga da banca para fazer. Gabaritei. Não foi assim de uma hora para outra. Quantas horas você se debruçou estudando sobre sua mesa e seu escritório, seu cantinho de estudo, sua hora do almoço, sua madrugada. Redação é assim também, gente, é uma disciplina. A gente aprende, a gente estuda, a gente busca informações, lembrando que eu propus os temas aqui para vocês agora, né? Mas eu quero te conscientizar muito seriamente a respeito disso. O teu texto é um texto dissertativo que não é expositivo. Ele é um texto dissertativo que você precisa argumentar também. Então, você apresenta exposições, repertório sociocultural, e você apresenta a parte argumentativa do texto. O texto dissertativo tem sua estrutura e a gente precisa obedecer a essa estrutura. Se você entende a dinâmica de um texto dissertativo argumentativo, vamos te dar uma redação de 60 linhas para você fazer e você vai fazer com facilidade. Porque é sobre ter as regras do texto dissertativo argumentativo como um tabuleiro de xadrez, como um jogo de xadrez, e você só movimenta as peças que estão à sua disposição. Então você preenche facilmente 60 linhas, reproduzindo todo o conteúdo teórico. Olha aqui, eu te desejo um pré-prova maravilhoso, ainda temos tempo até lá, tempo para você se dedicar, tempo para você não desistir, e nessa reta final, se ainda não alcançou o resultado que deveria, olha aqui, sangue nos olhos, não desiste dessa tua vaga aí não, tá? Temos turmas preparatórias específicas para FGV, temas de redação para o seu concurso, plantões de dúvida para você não ficar na dúvida mesmo de jeito nenhum, inclusive comigo, eu dou plantão de dúvida para os meus alunos, eu não abro mão disso. E pacotes de correção para você que está nessa reta final, já sabe dissertar e precisa, suar a camisa para manter essa nota lá em cima, e agora, nessa reta final, trabalhar também contra o relógio, porque o cronômetro também não é amigo de quem está iniciando. A gente treina até tornar esse processo todo fácil demais. Redação não é difícil. Olha aqui. Beijo, espero que você tenha gostado. Curta e compartilhe, deixe seu like aqui, comentário carinhoso. Beijo, obrigada e até breve.